Olá, estamos aqui apresentando a história de um dos maiores ícones do setor empresarial gaúcho, Anton Karl Biedermann. O Anton foi presidente da nossa Federasul de 1990 a 1996. E tem muito a compartilhar conosco sobre essa trajetória. Seu Anton, eu sou um profundo admirador do seu trabalho, vivenciei mais ou menos de 2000 a 2012 a sua participação como presidente do conselho de uma forma mais efetiva. Depois tive a oportunidade de conviver em bons debates com o senhor que tivemos dentro da nossa Federasul e queria lhe perguntar: como é que foi essa trajetória à frente de uma das maiores federações empresariais do estado do Rio Grande do Sul, num período difícil, né? De 90 a 96, retomada da nossa democracia de uma forma mais efetiva depois da Constituição e abertura econômica ali com o governo Fernando Collor de Mello. Então, queria lhe ouvir um pouco sobre essa história. É um grande prazer estar sendo entrevistado pelo Anderson, o atual presidente da Federasul, e principalmente não só por sua inteligência, que ele vem demonstrando todos os dias no comando da entidade, mas principalmente pela sua mocidade, né? Conversava há pouco com o Túlio Milman perguntando qual seria a idade correta do Anderson. E soubemos que era 44 anos, é um guri ainda. Ainda mais olhando para a sua idade, né? Comparado comigo, é menos da metade do que eu tenho, né? Mas a Federasul me deixou recordações muito boas, de uma série de episódios que ocorreram, os mais variados possíveis. E eu entrei a convite na Federasul, que eu não participava na ocasião de entidade nenhuma. Embora, quando bem mais moço, eu participei como funcionário de uma entidade criada na época pelo grande empresário A.J. Renner, o Centro Cívico Social da Produção, cujo objetivo, entre outros, era estudos econômicos e acompanhamento de apresentação, também elaboração, apresentação de projetos de lei que pudessem interessar as classes econômicas. Foi uma experiência interessantíssima, conheci gente na época que comandava a economia, pelo menos do Rio Grande do Sul, e me ajudou muito nos anos seguintes a desenvolver o meu trabalho profissional. Mas lá por volta de 1980 e poucos, o presidente César Rogério Valente, que marcou época também na Federasul, ele me convidou para participar da diretoria. Eu fui. E eu sempre fui, talvez até hoje ainda permaneça, era muito tímido, tinha um medo de falar em público que era impressionante. Eu presidi o Grêmio Náutico União por 8 anos, e todos os discursos que eu fazia lá eram por escrito, não tinha coragem de falar espontaneamente assim, né? E o Valente percebeu, né, que eu não falava, eu ia nas reuniões e ficava quieto. E toda hora ele perguntava a minha opinião sobre qualquer assunto, então eu tinha que responder na hora. O Valente, que foi nosso presidente, ele era de qual empresa? Valente era do Transportes de São Leopoldo, essa empresa de São Leopoldo. Né? E o senhor tinha relação com ele na empresa dele? Não tinha relação, não. Eu acho que ele me conheceu de alguma ele forma. Ele conhecia, ele admirava, ele convidou para participar. Convidou para participar, né? E ele me obrigava, então, a responder. Eu tinha que responder, não podia ver por escrito nada na hora. E aos pouquinhos fui me acostumando e consegui me desembaraçar um pouco, né? Lembro que uma vez eu fui a Cachoeira do Sul com o presidente da FIEGS, nós dois juntos, o Luiz Carlos Mandelli, que ficou muito meu amigo depois. E eu perguntei para ele: como é que tu consegue falar de improviso, assim, qualquer assunto, né? Tu vai aprender também, porque a obrigação te ensina a falar sozinho. Ali fui me desenvolvendo até que, num determinado momento,
o Valente foi eleito presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, em Brasília. O primeiro representante da Federação que foi eleito presidente da CACB, depois o Cairoli também foi eleito, né, mais recentemente. E ele assumiu, e assumindo ele deixou a presidência e passou para mim, né? Que eram vários, como são até hoje, vários presidentes, vice-presidentes, né? E não tem ordem de preferência por A, B, C ou D, mas ele achou que eu poderia ser o presidente, então assumi interinamente, não, substituindo já o Valente, demissionário, né? E depois fui eleito mais 3 vezes presidente da entidade. E vivemos épocas muito interessantes. Eu comecei, a primeira coisa que eu fiz na Federação, que eu trabalhava ainda na minha área, que era a área fiscal, e eu fiz um estudo mostrando os efeitos da não correção da tabela do imposto de renda sobre pessoas físicas. Olha só. Que o governo habilmente, né, não aumentava os impostos, mas tinha uma inflação impressionante na época, e não aumentando os impostos, ele deixava a tabela fixa, o que significava mudança completamente da tributação para as pessoas físicas. Problema que persiste até hoje, né? Persiste até hoje. Somos oriundos da mesma área tributária. Eu nem sei o que daria uma correção feita de 1970, vamos dizer, para cá, para a tabela física do imposto. Não sei o que daria, né? Mas deve ir lá para a estratosfera. Nós estamos pagando muito, muito mais imposto que pagávamos. É uma forma indireta de tributação que o governo e direta e mal intencionada. Né? Mal intencionada. Que ninguém nota, né? Simplesmente não corrige a tabela e tá igual, né? Não mudou nada. Não, exatamente. Mas mudou muito, né? Então, eu fiz um trabalho nesse sentido. Depois fiz uma série de outros trabalhos pessoais mesmo, que eu apresentei na Federação, e a Federação apresentava. Como sempre, a maior parte desses trabalhos são ignorados por a quem são endereçados, né? Mais adiante, já quando foi eleito o presidente Collor, com o aplauso de todos também, qualquer semelhança não é mera coincidência. Não levem a mal, né? Mas com a aprovação da maioria absoluta do povo brasileiro, né? E começou com algumas coisas boas, não foi totalmente ruim o governo Collor, não. Começou que ele abriu a economia, lembro dos carros, que eram umas carroças, segundo ele, era o mesmo, né? A entidade chegou a se posicionar sobre o bloqueio das poupanças? Posicionou concordando. Justiça seja feita, né? Na esperança de que aquilo fosse uma medida correta, né, para estancar a inflação que não parava de subir, né? Se arrependimento matasse, essa seria uma das coisas que nós... E durante o debate, todos os candidatos foram recebidos na entidade? Não me lembro se todos, né? Mas um bom número foi. Porque né? Era um número bastante grande, né? Eu me lembro que eu almocei no Plaza ao lado do Collor, né? Ele era candidato. Ele tinha 5 ou 6% só de margem nas pesquisas, de índice nas pesquisas, né? E fiquei apavorado com o Collor, né? Porque eu perguntei para ele, o senhor não acha que é um problema que eu acho que foi fantástico no Brasil? Acho que o crescimento populacional dos brasileiros, que em 1950 eram 50 milhões só, logo ali, né? Eram 50 milhões e hoje são 200 mais milhões, 200 e poucos milhões, né? Não acha que isso é um problema? Não, isso não é problema. Problema é a não distribuição da produção agrícola do Brasil aos pobres. Em vez de exportar para países ricos, isso deveria ser distribuído aos pobres como alimento. Meu Deus do céu, mas isso é a maior aberração jurídica, econômica que pode haver, né? Fiquei apavorado, mas mesmo assim votei. E é o oposto do que ele fez logo depois, porque ele fez a abertura econômica, né? Fez, Isso é uma contradição. Eles, como quase todos os outros, não têm coerência, né? Diz uma coisa hoje, amanhã dizem outra. Depois vou contar um episódio que aconteceu com Tarso Genro, está no meu livro.
Mas E nesse período nós tínhamos o Valente como presidente da CACB, interagindo com o governo federal. E nós ficamos quietos, né? Assistimos, eu assisti, toda a diretoria assistiu em conjunto ao anúncio do primeiro plano Collor, né? Bom, é isso aí, vamos ver o que dá, né? Não reclamamos, não protestamos, nada. Daí a pouco, acho que 2 anos depois, com o fracasso total que houve da parte econômica do governo, a Zélia Cardoso de Mello apresenta o Plano Collor 2. Aí sim, aí nós abrimos a boca a todo vapor, né, e pedimos a renúncia, a renúncia da ministra Zélia pelo desastre que ela estava provocando no Brasil. Aí começamos a acertar, né? O desastre que ela estava provocando no Brasil, né? Aquilo teve uma repercussão nacional. Ela veio aqui e foi entrevistada especificamente sobre isso, né? Qual era, o que ela tinha que dizer? Não tem que dizer nada, é a opinião da entidade. Respondeu certo, né? É a opinião da entidade e eu continuo com o meu trabalho, mas deu no que deu, né? Foi um desastre total. E durante o impeachment, teve algum movimento da entidade? Teve, a favor do impeachment, né? Nós nos manifestamos nacionalmente sempre, né? Tanto que houve um momento em que se trabalhou muito, não me lembro que governo foi esse, acho que no Itamar, uma coisa assim, pela reforma da Constituição, né? Houve um movimento nacional pela reforma da Constituição no Brasil, que o Sarney já tinha dito, o Collor repetiu isso, que com essa Constituição de 88, o Brasil seria ingovernável, né? E qual era o fundamento? Era a quantidade de direitos? Porque a gente teve um aumento brutal de carga tributária. Nós estávamos num patamar de 24 e hoje estamos mais de 30, né? Correto. Era uma série de dispositivos, a extensão da Constituição que entra em detalhes desnecessários, nem deve, porque daí a pouco estão desatualizados, né? E nesse movimento por uma nova Constituição, eu participei de 2 ações, uma ação empresarial, que era presidida pelo Jorge Gerdau, e que eu representei a ação empresarial na área tributária, né? Discutindo com o Fiesp e outros a área tributária. E também fiquei muito amigo do grande jurista Ives Gandra Martins, né? Que gostou das nossas ideias, simpatizou com a Federação e apresentou sem ônus nenhum um projeto completo de Constituição para que a Federação apresentasse em nome dela, Federação, olha, né? Só. Projeto. Não precisava na década de 90 ainda, uma proposta de reforma. Sem ônus nenhum para a entidade, né? Aquilo nos encantou, é lógico que eu acho que é um trabalho bem elaborado, tem que ser, né? Porque é um homem competente, belíssimo, mas que também morreu não sei onde, né? Não chegou nem a caminhar. Mesmo na parte tributária, que nós lutávamos muito pela simplificação das normas tributárias, que são um horror até hoje, né? Eu acho pior ainda do que era. Nós lutávamos por um IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado, não tinha, né? Era vendas e consignações, ou ICMS. Já era ICMS, porque já era decorrência da... Mas nós lutávamos por um IVA, né? Uhum. Como se luta até hoje. De preferência, isso é uma opinião mais minha do que do conjunto das pessoas, de preferência cobrado da fonte, né? Na origem, como a figura do contribuinte substituto, que evita toda uma fiscalização gigantesca sobre milhares e milhares de empresas, né? E diminui muito a possibilidade de sonegação. Eu fui muito combatido pelas próprias empresas na época, que achavam que isso aí era prejudicial às empresas e tal, né? Mas aí eu fui discutir isso em São Paulo com o pessoal da Fiesp, e eles também concordavam com isso, mas de uma forma diferente, né? Eles queriam que cobrasse no varejo, que o imposto só fosse cobrar no varejo, no final da operação, né? E eu era o contrário, cobrar na origem, né? Mas no varejo, no Brasil, é uma coisa quase impraticável. Eu falei com o presidente da época da
Coca-Cola aqui, ele disse... É uma dificuldade muito grande, né? Tu não acredita, né? Mas os caminhões que tinham da Coca-Cola, que já tinham a figura do contribuinte substituto, cobrava na origem, né? Não precisava mais cobrar na ocasião da venda, né? Os donos de estabelecimentos não aceitam nem a nota fiscal, que não tem nada a ver com ele, nem a nota fiscal. Imagina cobrar no varejo. É uma dificuldade de conciliar interesses de todos numa reforma, a mesma dificuldade que temos hoje. Mas o seu relato demonstra a importância que teve a Federação num debate nacional, né? Certo. Em temas nacionais, participando de eleições, participando do movimento do impeachment, com um presidente egresso da Federação na CACB, na nossa confederação. Queria lhe ouvir um pouco sobre Rio Grande do Sul. Quais eram as dificuldades, o que o senhor vê que mudou de lá para a atual conjuntura do nosso estado? O Rio Grande do Sul, economicamente, tem sido um desastre desde mais ou menos a década de 70, né? Nós tínhamos empresas fantásticas aqui, empresas grandes, boas, bem organizadas, né? Todas desapareceram. Eu posso me citar hoje uma ou duas empresas de portes genuinamente gaúchos. É o que sobrou dessa época toda. Mas os problemas já vinham sendo apontados desde aquela época. Em 1970, mais ou menos, o professor Guilherme Murgen, que era da Secretaria da Fazenda, mas trabalhava também individualmente, fez um trabalho para a Fiergs, para a Federação, mostrando o desastre para o qual estava se encaminhando o Rio Grande do Sul, pelo excesso de gastos, principalmente com a Previdência, né? Principalmente com a Previdência e com o funcionalismo em geral, né? Ele mostrava em 1970, né? Quando eu tomei posse, não sei se na primeira ou na segunda vez, na Federação, eu dizia que estava preocupadíssimo, a Federação estava muito preocupada com os gastos da Previdência, que atingiam a 30% da folha. Isso em 1990 e uns quebrados, né? A confusão toda que tem dado ultimamente que ultrapassa os 100%. A Previdência do Rio Grande do Sul ultrapassa os 100%. Estava 100% certo, né? Aquela preocupação, principalmente dos empresários na época, sobre os gastos com a Previdência e a cobertura necessária. Aconteceu realmente... E como era a relação com o governo do estado? Qual foi a participação dos projetos principais durante a sua gestão? Quais os destaques que o senhor daria a toda essa interlocução com o governo do estado? Sempre houve um relacionamento relativamente bom com o governo do estado, porque havia um conceito dentro da Federação, não sei se é originário do Valente, talvez fosse do Valente que brigou muito com o Delfim Neto na época, que não se deve brigar com o governo estadual. A gente deve ser amigo do governo estadual que está aqui do lado da sua casa. E tem que brigar com o governo federal que está longe, né? Esse era o conceito que havia. Então nós procuramos nos dar... Quando precisa, né? Não sempre, mas quando precisa. Não, lógico. Nós nos dávamos muito bem com todos os governadores, nós tivemos ótimo relacionamento, desde Jair Soares, Pedro Sibon, o Colares, né? O Colares tivemos uma briga intensa, porque tinha sido aumentado o ICMS em 1% na época, por um ano. E ele 17% para 18%. E ele queria renovar aquilo permanentemente. Aí desencadeou-se uma briga terrível, principalmente da Federação com o governo do estado e a Assembleia Legislativa olhando para decidir como é que ficaria, né? Aí nós fomos convidados para debater com o governador Colares na televisão e na rádio, né, esses assuntos econômicos do estado. Eu me apavorei, confesso hoje, me apavorei, porque eu não estava habituado a grandes debates com ninguém, né? E o Colares recém tinha ganho o prêmio de melhor deputado federal, né? na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, né? Digo, esse homem vai me reduzir a pó, né? Num debate, mas
vamos enfrentar, né? Lá fui eu para o primeiro debate, comecei titubeante, assim, indeciso, né? De repente, caímos nos números, né? Discutindo números, que eu me considero razoavelmente bom, né? E o Colares tem horror, não pode nem ouvir falar em números. Daí, quando eu senti a coisa... Estava na sua arena. arena. Eu me lembro, só levava para o lado dos números, né? Me lembro que ele acusava os empresários de se aproveitarem da inflação para terem lucros extraordinários, né? Supermercados tem lucros fantásticos por causa do aproveito da inflação, né? Aí eu digo, mas governador, o senhor, naquela época a inflação era tão alta que tinha que reajustar os salários do funcionalismo a cada 2 meses. Né? Cada 2 meses reajustava o salário do funcionário. O senhor pegou toda a transição, né? O senhor pegou antes do Plano Real, depois o ajustamento. O Plano Cruzado, né? E o Plano Real, né? E o Colares, eu disse para ele, Colares, o senhor leva 2 meses para reajustar o funcionalismo, né? Quando reajusta, né, recém naquele momento eles vão recuperar o que tinham antes, né? Não vão ganhar nada, né? Vão só recuperar. E o senhor ficou com 2 meses com o dinheiro, né? Com o dinheiro. E eu tinha números do o Estado, efeito né? perverso para a sociedade da inflação e benéfico para os governos. Para o governo, né? E que é até hoje. Né? Isso. Até hoje é assim. E ele não sabia responder essas coisas, né? Eu digo, aí eu falei, na receita financeira, e era mesmo, a receita financeira que o Estado apresenta, resultado de juros e tal, né? É maior que a receita normal do Estado. E era mesmo, né? Era um troço tão gigantesco que era maior do que a arrecadação. O que o senhor é se o empresário é um explorador do governo do povo? O governo o que é? Muito né? mais. Mas, seu Anton, esse seu relato é muito interessante porque se vê que historicamente a Federação foi um grande goleiro, digamos assim, para as pretensões, muitas vezes descabidas para uma determinada conjuntura de manutenção de alíquotas mais elevadas do ICMS no Estado. Mais recentemente, nós fizemos um movimento muito parecido, foram alteradas as alíquotas, tanto a básica, de 17 para 18, quanto as alíquotas das chamadas blue chips de 25 para 30. E a Federação batalhou muito para o retorno aos patamares originais e mostrou-se adequada. Agora a gente está vendo as alterações justamente pelo impacto que se tem na inflação, que hoje mundialmente está muito elevado. Então, mas eu queria lhe ouvir sobre, ao lado disso, o senhor reputa que essa foi a maior ação da sua gestão? Qual foi a maior ação dos 6 anos, 7 anos, né, do Anton Karl Biedermann à frente da Federação? Eu me lembro de uma que fracassou. Eu tinha a obsessão de tirar os menores da rua, né? Não suporto até hoje ver essas crianças pedindo esmola nas sinaleiras, etc. Não deve ser difícil isso, né? Então, primeiro mandei ver quantas crianças tinham na rua, que eu pensei que fossem milhares, mas não eram só 300 crianças, pelas estatísticas oficiais, né? 300 crianças que andavam na rua pedindo esmola, né? Eu digo, eu vou falar com os clubes, qual tinha sido presidente, Grêmio Náutico União, Sojipe e outros, né? Vou falar com os clubes, ver se eles abrem um espaço diário para receber essas crianças, para receberem aulas de esportiva, aulas de conduta, né, humana, essas coisas básicas de civismo, assim, né? E o resto do tempo elas iam para o colégio. Nas horas vagas não ficariam na rua, né? Aí eu falei com o Dr. Jorge Gerdau, que sempre foi entusiasta dessas ideias também, e ele me recomendou falar com um bispo que recém tinha vindo de Passo Fundo e era experiente nesse trabalho de menores na rua, né? Eu fui falar com ele e fiquei impressionado. Ele, se tu acha, eu conhecia tudo, né? Se tu achas que essas crianças e os pais eles vão gostar do teu trabalho, não vão, não. Vão ser contra. Porque eles gostam de ficar na rua, né? Pedir esmola, fazer os filhos pedir esmolas nas sinaleiras e trazer o dinheiro para eles sem trabalhar. Eles gostam. Mas nem chegamos a esse ponto, porque
o juizado de menores intervia muito nessas coisas, né? Olha só. Em Erechim tinha um prefeito, Eloy Zanella, que fez o trabalho mais bonito que eu vi até hoje sobre crianças menores da rua. E pessoas de rua, né? Ele uniformizou todos que estavam lá, todos com um abrigo, tudo direitinho, né? Deu para os pequenos uma caixinha de engraxate, material de engraxate, ensinou a engraxar sapatos, né? Os maiores, ele criou postos de lavagem de automóveis, onde as pessoas ganhavam uma remuneração. Os menores, que 17, 18 anos, que iam trabalhar lá, ganhavam uma remuneração pelo trabalho executado, né? Sensacional o trabalho, né? De manhã tu já via todo mundo indo para o trabalho, né? Não para a rua, iam para o seu posto de trabalho, né? Mas não aguentou a pressão do juizado, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo e tal, até que um belo dia ele desistiu disso, né? E o nosso também foi por águas abaixo, que em seguida terminou o meu mandato na Federação e não foi adiante. Mas eu insisto que ainda seria possível fazer isso hoje, né? Eu falei até com o comandante militar do Sul, da época, para dar o transporte para essas crianças irem dos seus postos de trabalho, vamos dizer assim, sim, né? Para a escola. Para os clubes, para os clubes e para os lugares onde eles recebiam essas aulas esportivas e de civismo, né? E ele concordou, ia pôr à disposição, mas morreu depois, né? Muito bom, muito bom. E o que o senhor vê de diferença para aquele momento, para a conjuntura que nós vivemos hoje? O que o senhor diria, deixaria como, na sua visão, uma ação que a Federação poderia fazer hoje para contribuir, para melhorar o ambiente que temos econômico, né, para todos os empreendedores do nosso estado? Eu acho que deve-se continuar mais ou menos nessa mesma linha, criticando duramente, apontando publicamente as falhas que existem na área estadual, né? E na federal nem se fala, né? Porque a federal, no meu entender, virou um desastre, né? Com os desmandos que tem havido desde há mais tempo, desde os governos anteriores, né? E que não são corrigidos, não há um plano, não há um planejamento para... se alguém conhecer, algum que me diga, algum planejamento para o futuro desse nosso país, né? Acho que não tem. Pelo menos de longo prazo, né? Não vi nada a esse respeito. Acho que poderia se trabalhar nisso. Nós tivemos um exemplo muito bom na Agenda 2020, que foi feita boa parte dela sob a minha presidência, ainda na Polo, né? Onde se reuniu grupos de voluntários. Tinha mais de 300 voluntários trabalhando gratuitamente, cada um especialista numa área, finanças, transportes, logística, essas coisas todas, né? Sensacional. E trabalhando, examinando a situação atual do Rio Grande do Sul, era só o Rio Grande do Sul, examinando só a situação atual do Rio Grande do Sul e apresentando sugestões ao governo, né? É lógico que isso nunca foi bem recebido por parte do governo, que ele considera uma interferência da própria Assembleia, né? Considera um trabalho exclusivo deles, mas não é, né? Tanto que nós levamos essa ideia, o Jorge Gerdau, o Zeca Martins e o Mandelli, levamos ao presidente na época, Fernando Henrique Cardoso, que nos ofereceu um jantar até para discutirmos ideias desse jeito. Ele ficou encantado, né, com a ideia de fazer isso no Brasil como um todo, né? E eu tenho sugerido, indiretamente, que alguém faça uma coisa dessa, né? Nenhum candidato apresentou projeto nenhum para o Brasil, né? Desse que nós estamos vendo aí agora, né? Por que então a entidade não pode liderar ou reunir outras entidades e fazer um trabalho nesse sentido, né? O problema é tu mostrares, a maior dificuldade não é fazer o trabalho, a maior dificuldade é tu mostrares para a sociedade que aquilo seria importante para ela, né? Se a sociedade encampasse no Rio Grande do Sul, não chegou a ver isso, né? Eu lutei muito por isso, depois trocou de presidência, mas não é por isso. É muito difícil mesmo, né? Divulgar isso por todo o interior, com as ACIs do interior,
divulgar, incutir na mentalidade da cabeça das pessoas que aquele caminho é o certo. Não tem governo ou Assembleia ou Câmara de Deputados que vai resistir a uma pressão popular se todos convergirem no mesmo sentido, né? Muito então, bom. acho que isso podia se insistir, embora o fracasso de tentativas anteriores. Mas compartilhando com o senhor, nós temos um trabalho muito semelhante ao que o senhor está referindo este ano, que partiu do nosso conselho, do Conselho da Federação, mapeando temas estratégicos na visão da entidade para o desenvolvimento tanto do Estado quanto do país. E vamos fazer algo muito, muito parecido com o que o senhor refere. Nós vamos, feito já o trabalho interno, né, de coleta de sugestões, compartilhar com todas as nossas filiadas. Tomara que faço votos que dê certo. É muito difícil, né? Porque o trabalho maior, eu volto a insistir, é convencer a sociedade de que aquilo ela deveria encampar. Da né? importância. Não adianta uma entidade de classe, por maior que seja, dizer eu defendo isso, porque já não é bem recebido por uma boa parte dos políticos, né? Tudo que vem dos empresários, segundo a tese de muitos políticos, é ruim. Tudo que vem dos empresários é ruim. Felizmente, nós temos visto uma mudança nesse paradigma, seu Anton. Hoje, o empresário é visto como um grande desenvolvedor, um indutor também do desenvolvimento social, especialmente com o ESG, né? Que traz uma carga muito mais ampla. O senhor deu um exemplo aqui de um nome que há mais de 30 anos contribui com diversas ações, o Dr. Jorge Gerdau. O senhor referiu a importância em trabalhos específicos aqui, que foram tratados há mais de 30 anos, e se vê a importância de nomes como ele e vários outros para o desenvolvimento do nosso Estado. O seu é um exemplo nesse sentido. Então, as empresas e os empresários, eles têm contribuído muito com o nosso Estado, com o desenvolvimento do nosso Estado. A nossa Federação celebra este ano 95 anos. Eu lhe agradeço muito pela gentileza de ter disponibilizado seu tempo para estar conosco, compartilhar um pouco dessa história. Receberemos os demais presidentes e o senhor, por mais de 6 anos, contribuiu para que o Estado do Rio Grande do Sul mudasse de paradigma. Podemos usar só um exemplo do que o senhor falou aqui, que é a alíquota dos 17, que mantemos até hoje. Tá? Seu trabalho lá atrás foi importante e hoje nós temos o Supremo dizendo que a essencialidade mantém a alíquota de outros itens neste patamar, que é o patamar mínimo. Mas, aproveitando, né? Eu sou muito crítico aos empresários, né? Mas crítico mesmo. Eu perguntei a um grande líder nacional, numa ocasião, numa reunião da Polo, tá? Por que as entidades empresariais não protestavam contra os desmandos que estavam havendo, principalmente no governo federal, né? Por que todos silenciavam e aparentemente até aplaudiam os governos de plantão na época, né? Isso vale para hoje também. Diz ele, Biderman, tu sabes que nós não vivemos numa democracia plena, né? Com uma canetada, o presidente de plantão destrói meu grupo, se quiser. Então, nós temos que ter muito cuidado nas nossas manifestações para evitar uma represália desse tipo, né? Mas a democracia é o melhor sistema que temos entre os que foram apresentados, justamente por isso, né? Depende do nosso empenho nas manifestações. E não podemos nos calar, né? Eu acho que essa movimentação do setor empresarial, inclusive em conjunto, ela ao longo do tempo tem mudado. Hoje eu tenho visto muito mais vozes, e a sociedade se fragmentou, as vozes vêm de diversos setores, pleiteando uma democracia mais correta, né? Com mais exercício de liberdades e do próprio direito do cidadão. Deus te ouça, Anderson. Tem só 44 anos, é justo que tenha esse otimismo. Eu sou um otimista e lhe agradeço muito. Espero chegar na sua idade com a sua lucidez, com a sua contribuição que continua dando para a sociedade do nosso Estado. Muito obrigado pela sua participação hoje conosco. Por favor. Eu
durante toda a minha passagem pela Federação, eu dizia e digo ainda que eu confio no Brasil, né? Eu acho que nós temos tudo para ser um grande país, né? Nós temos sido azarados na escolha de nossos dirigentes principais, né? Mas um dia nós vamos acertar, né? Dizem que a democracia melhora aos poucos o ambiente político, por enquanto só tem piorado, né? Mas eu tenho grande esperança de que um dia isso tudo mude. Vou lembrar, só para encerrar, um episódio que eu passei na minha juventude. Eu praticava remo e nós fomos ao universitário, né? Fomos disputar uma prova universitária no Rio de Janeiro. O governo federal era lá no Rio de Janeiro. Fizemos um monte de bobagem que não vale a pena explicar aqui e não tínhamos como voltar nem como pagar o hotel, né? Então fomos de repartição em repartição de ministro em ministro. Naquela época tinha vários gaúchos no ministério, mas acabamos na presença do Eduardo Gomes, do brigadeiro Eduardo Gomes, que foi candidato a presidente da República, e infelizmente não ganhou também na época, né? Nós éramos 11, ele nos enfileirou assim, os 11, nada com o grupo dos 11 do Brizola, nos enfileirou e disse: vocês são jovens, né? Somos. Vocês são universitários, né? Somos. Vocês são a esperança do Brasil de amanhã? Todo mundo não respondeu mais, sentiu a... E ele disse, concluindo: eu tenho uma pena desse país. Mas eu acredito nos jovens de hoje. Eu acho que nós temos uma contribuição enorme para dar para eles, especialmente num tema que é educação. É um tema recorrente que o senhor tratou, né? O senhor referiu como buscar jovens que estão fora da escola para permanecerem. Então, é um tema que a Federação recorrentemente tem tratado. Lhe agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua participação hoje conosco e especialmente em nome da Federação pelo seu trabalho para contribuir com esses 95 anos. Muito obrigado. Eu agradeço principalmente por terem se lembrado ainda de mim.